seja exaltado, seja adorado. Diga comigo: Senhor Deus, que toda a terra cante, que toda a terra exalte ao teu grandioso nome. Eu venho aqui te exaltar, eu estou aqui para prestar culto ao Senhor e declarar que tu és, Jesus, o meu Salvador. Você pode dar um brado de louvor a Ele? Dê um brado de louvor ao nosso Deus nessa noite. Vamos dar um brado de louvor a Ele. Diga glória a Deus, glória a Deus. Pegue as suas mãos, nós exaltamos Deus, meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é fiel, aleluia. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, aleluia, com tudo que sou, diga a Ele, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, aleluia. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, nós te exaltamos, Rei dos Reis. Meu Jesus, tu és meu Jesus, meu Salvador, aleluia. Outro igual não há. Todos os dias, diga a Ele sempre, quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é abrigo, oh aleluia, força e refúgio. Diga a Ele, com todo o meu ser, com tudo que sou,
louvores ao Rei, montanhas se prostrem, que tudo se prostre, adore a Ele, aleluia, ao som de teu nome, alegre te louvo, oh Deus, eu te louvarei, firmado estarei, sempre te amarei, incomparáveis são tuas, declara incomparáveis são, incomparáveis, nada se compara a tuas promessas, Senhor, incomparáveis, erga a tua voz, diga incomparável, incomparáveis são tuas, exalte, diga, incomparáveis, mas incomparáveis são, oh, incomparáveis são tuas, oh, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aplauda o nosso Deus, exalte a Ele essa noite. Eu quero que você tome a sua Bíblia agora. Esse é o momento quando vamos tomar a palavra de Deus. Só que eu vou pedir algo agora. Põe a Bíblia para baixo. Quem tem mais de 10 anos de conversa, mas quero ver todos em pé. Só fique assentado quem for paralítico, e você sempre vai exercitar a fé dizendo, levanta e anda. E você uma hora vai espantar que ele vai levantar e andar, hein? Todos em pé. Amém? Quem aqui já é crente há mais de 10 anos? Levante a Bíblia. Isso. Abaixe a Bíblia. Quem é crente há mais de 5 anos, ou seja, tem no máximo 5 anos na fé? Levante a Bíblia. Quem tem apenas 1 ano de crente, apenas 1 ano, levante a sua Bíblia. Isso. Agora vamos todos levantar a Bíblia, todos. Aqui em Lagoinha, algo que nós fazemos é isso. Você tem que trazer a sua Bíblia. Ela pode estar no papel, pode estar no seu iPad, pode estar não sei aonde, mas você tem que trazer a sua Bíblia, nem que seja guardada no seu coração. Vamos falar então? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, invocamos a Tua bênção, para que a declaração que acabamos de efetuar se transforme em realidade na nossa vida, Senhor. Ó Deus, que Teus filhos possam amar a Tua palavra. Senhor, que eles possam conhecê-la, mas acima de tudo que possam vivê-la, Senhor. Conceda ao pregador dessa noite graça, conceda-lhe sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, Senhor, para que a Tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte e traga, Senhor, salvação, traga arrependimento aos perdidos, que traga, Senhor, glória ao Teu nome, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Para nós, aqui em Lagoinha, o Espírito Santo nos levou a chamar o ano de 2015 o ano da comunhão. Essa palavra comunhão fala de termos as coisas em comum, falam de relacionamento.
é o ano do amor, é o ano da manifestação da misericórdia, é o ano de vivermos intensamente a realidade do texto que o pastor André iniciou a reunião lendo, o Salmo 133, que termina dizendo assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde é que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre? Quando Ele encontra os irmãos vivendo em união, vivendo em comunhão, vivendo em amor. Ali a palavra diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pelo fato de estarmos fazendo uma série de mensagens, nós vamos fazer como se fosse assim, em módulos. Então, o que eu preguei hoje de manhã, se você pudesse, depois da reunião, passar e levar o DVD pronto, você vai entender um pouco mais do que eu vou falar hoje à noite. Porque nessa noite eu estarei falando exatamente sobre algo que se chama encorajem-se uns aos outros. Ou seja, durante esse ano, nós vamos experimentar muito sobre isso. Essa palavra, encorajar, é uma palavra do grego. Eu não sei grego muito, sei um pouquinho. Eu não sei se você sabe que no nosso português, no dia a dia, 80% das nossas palavras são latinas. 16% das nossas palavras são gregas. Então, no seu vocabulário que você fala o dia inteiro, 16% das suas palavras são gregas. Quando você diz eu vou ao oftalmologista, não é? Oftalmos é olho. Então, nós falamos 16% de grego. O dia que você for lá para a Grécia, você pode estufar o peito e falar 16% de eu falo, sabe? Então vai ser bem interessante. Então essa é uma palavra para encorajamento, é a palavra paracaléu. Vamos falar essa palavra? Paracaléu. Outra vez? Paracaléu. O moço ali escreveu paraclésia, é outra palavra essa. Então ele escreveu errado, é a primeira. Paracaléu. E o significado é animar uns aos outros, consolar uns aos outros. O paracaléu é aquele que anda ao lado. E nós fomos chamados como igreja, nós somos ovelhas do Senhor. Não existe isso de crente sozinho, não existe isso de um cristão sozinho. Ou seja, não pode, você, no momento que você encontra alguém, ali você encontra o seu irmão. Por isso que a palavra diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, a palavra diz, eu estou no meio deles, eu estou agindo no meio deles, eu estou fazendo algo no meio deles. E essa palavra, paracaléu, chamar ao lado. E Ele nos chama ao lado para nos animar, para nos consolar, para exercer uma pressão tão positiva. E nós todos precisamos de uma coisa chamada encorajamento. No ano da comunhão, é esse ano, onde você deve se abrir dizendo, Senhor, eu preciso, Senhor. Existem ocasiões que você precisa de um abraço. Você precisa, talvez, que alguém ligue para você. Você precisa de encorajamento. Hoje pela manhã, durante 1 hora, eu falei sobre esse tema. E você precisa ouvir o que eu falei, exatamente para que você possa acompanhar essa verdade. Então, o que eu vou falar hoje, os irmãos de domingo que vem pela manhã, eles vão ouvir outra mensagem, mas vão levar o DVD dessa reunião. Nessa noite, eu quero falar sobre o tema, situações que podem requerer encorajamento. Então, eu quero falar de algumas situações que nós, durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, são situações que podem requerer encorajamento. Os irmãos, quando você lê o Novo Testamento, você percebe que eles foram encorajados. E nós somos encorajados a fazer algo com o irmão. Olhe para o seu irmão que está aí ao seu lado e diz que, meu irmão, preste atenção, porque eu quero ser um paracaléu para você, o encorajador. Em primeiro lugar, situações que requerem encorajamento. Eu creio que a primeira delas, eu chamo que é a oração, é orar.
Abra comigo em Romanos capítulo 15, o versículo de número 30. Romanos capítulo 15, o versículo de número 30, mostra o apóstolo Paulo de uma forma tão gloriosa, trazendo esse sentido de paracaléu, ou seja, a necessidade. Agora, quem faz esse pedido de oração é o apóstolo Paulo. Paulo foi aquele personagem do Novo Testamento, assim de uma forma tão gloriosa. Paulo foi um homem que foi atado até o terceiro céu. Viu coisas tão maravilhosas. Ele percebeu realidades tão divinas. Não houve um homem que pudesse abrir o coração e falar assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas note que Paulo escreve aqui. Romanos capítulo 15, o versículo 30 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo está pedindo: orem por mim, orem por mim, orem por mim. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Existem momentos como igreja que você toma uma situação de um irmão e luta diante de Deus em favor dele, que você clama por ele. É um casamento que está sendo destruído, é uma doença incurável que assolou, é o desemprego que bateu a porta, é a desgraça que veio. Então, igreja não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam: é um lugar onde eu vou, eu saio, vou embora, eu não tenho nada a ver com ninguém. A igreja é um corpo. Nós somos a expressão do corpo de Cristo aqui na terra. E algo que você precisa guardar no coração, e a manifestação de você colocar em prática na vida, é quando você pode orar pelo seu irmão. Por isso ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que também, pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Todas as cartas de Paulo, quase todas você encontra ele dizendo: orem por mim, orem por mim, orem por mim. E quando você ora pelo seu irmão, você está vivendo em comunhão. Você se torna um paracaléu, aquele que está ao lado para fazer algo através da oração. 1 Timóteo capítulo 2, os 8 primeiros versículos. 1 Timóteo capítulo 2, os 8 primeiros versos. A igreja, nós somos encorajados a orar, mas nós somos encorajados agora a dividir a nossa Bíblia. Olhe se o irmão perto de você está com a Bíblia. Então comece a ser um paracaléu para ele, viu? Preste sua Bíblia para ele. O seu telefone fica bem pequenininho, mas se você puder, passe para ele. 1 Timóteo capítulo 2 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. E ele termina dizendo no verso 8: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Em Hebreus capítulo 13, versos 18 e 19. Hebreus capítulo 13, os versos 18 e 19. Você foi chamado
para orar pelo outro. É tão interessante que quando começamos a orar pelos outros, a resposta vem para a sua vida também. Quando você vive essa realidade da comunhão, e você não pode ter nenhum tipo de constrangimento em procurar um irmão e falar assim: ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, ore por mim. Ele vai falar assim, talvez ele venha perguntar. Aí que entra o que é ser Palacaléu. Você vai perguntar: você quer que eu ore por você? Para quê? Porque tem que ser objetivo nas orações. Quando a pessoa diz: Senhor, me abençoe, é um nome bonito. É como que você fosse no supermercado e alguém perguntasse para você: o que você vai fazer? Você diz: eu vou fazer compra. Tudo bem, você vai fazer compra. Mas é diferente você falar: eu vou comprar 2 quilos de arroz, 8 quilos de abobrinha, 5 quilos de carne. Entende? Quando você começa a especificar. Por isso que na oração, existem orações que você tem que ser objetivo. Então, Palacaléu, essa pessoa, olha o que está escrito aqui em Hebreus 13, 18 e 19. Novamente, Paulo escreve dizendo assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Paulo aqui especifica: ore por mim, para que eu saia da prisão, para que eu seja restituído mais depressa. Então, Palacaléu é esse que ora, é aquele que intercede. Nós somos chamados para encorajar os irmãos, mas para que esses irmãos evitem falsas doutrinas e falsos mestres também. Nós estamos vivendo um tempo assim muito confuso, onde as pessoas não sabem o que é ser igreja, não sabem o que é viver como corpo da igreja, não sabem viver o que seja realmente aliança, pacto, compromisso. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que seja igreja. Então, olha o que está escrito, Romanos capítulo 16, versos 17 e 18. Romanos, capítulo 16, os versos 17 e 18. O que encontramos aqui não é novidade nenhuma. Desde aquela época, os irmãos estavam vivendo uma situação tão delicada. Verso 16, 17 e 17 e 18, aliás. Romanos 16, 17 e 18 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Paulo aqui está dizendo da necessidade de ser um Palacaléu para alguém, dizendo assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, aqueles que provocam escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Quantas vezes eu já percebi casais que os filhos nunca se convertem. Mas por quê? Porque muitas vezes quando ele vai para casa depois do culto, vai almoçar, ao invés de ele almoçar a comida que está ali na mesa, ele começa a almoçar o irmão, a almoçar o pastor, a almoçar o diácono, a almoçar isso e comer o outro. Compreende? E de repente, os filhos ficam olhando: mas será que igreja é isto? Então eu nunca quero participar disto. Algo você precisa nesse tempo, o tempo da comunhão,
E aqui, quando essa palavra diz assim, rogo-vos, é um pedido, mas é aquele pedido assim, quase que de joelhos. Paulo está ali chorando, ele chora, e ele diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, aqueles que provocam escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos dele. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Quantas pessoas estão na igreja porque conhecem um crente? E quantos não estão na igreja porque conhecem um crente? Esse ano, nós estamos clamando ao Senhor. Senhor, queremos vivenciar o ano da comunhão, Senhor. E para vivermos essa realidade, temos que estar com o nosso coração aberto para isso. 1 Timóteo, capítulo 1, o verso de número 3. 1 Timóteo, capítulo 1, o verso de número 3, diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, sempre que você encontrar essa palavra, rogar, pedir, hoje de manhã eu falei muito sobre isso, é exatamente essa expressão paracaléu, ou seja, de estar ao lado, de rogar, de pedir, é de te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. A fim de que não ensinem outra doutrina. Encorajar. Os irmãos foram encorajados a evitar falsas doutrinas, falsos mestres, mas agora somos encorajados também pela Escritura a evitar divisões. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 10. Sempre que você encontrar essa palavra, rogo, é uma súplica. E algo que vem misturado com lágrimas, Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Houve um que andou com Jesus, foi um irmão de Jesus, chamava-se Judas. Antes do Apocalipse nós temos a carta que ele escreveu. Abra comigo em Judas, capítulo 1, o verso 17 a 19. Judas, antes do Apocalipse, é Judas. Capítulo 1 diz, verso 17 diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Paracaléu, essa pessoa que evita de uma forma tão grande. E o Senhor está dizendo: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo, e nós estamos vivendo as últimas horas, e eu posso dizer os últimos minutos dos últimos tempos. Haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais,
que não têm o Espírito. Paracaléu, parar de brigar, levando as pessoas, os irmãos, a serem tão amigos. Filipenses capítulo 4, o verso 2. Olha o que está escrito aqui. Filipenses capítulo 4, o verso de número 2. Havia na igreja duas irmãs, uma chamava Evódia e a outra Sintique. Mas com esses dois nomes elas tinham que brigar mesmo, né? Que nome feio, né, gente? Evódia e Sintique. Ou Evodinha, ou Sintiquinha. Mas havia um problema entre elas. Aí Paulo entra. Paulo é esse, Paracaléu. É ele que provoca essa situação de reconciliação. Ele diz, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ele faz essa súplica para que as duas deixem de brigar, deixem de puxar para um lado e para o outro. Pensem concordemente no Senhor. E essa palavra concórdia é a palavra concardia, é ter um único coração. Quando existem dois corações, o paracaléu, você tem que fazer as duas terem o quê? Um único coração. Fique em pé por um instante. Olhe aí para o seu irmão e diga, meu irmão, do ano da comunhão, eu quero ser um paracaléu. Eu quero ser. E algo que está escrito aqui na palavra. Sabe, nós já vimos para sermos o quê? Primeiro, vamos falar? Número 1, orar, evitar falsas doutrinas. Mas o moço não colocou? Vamos colocar ali para todo mundo ler. Vamos falar? Número 1. Ele não colocou ainda. Abençoe ele, ô Jesus. Vamos falar? Orar, evitar falsas doutrinas e falsos mestres, evitar divisões, parar de brigar, voltando a ser amigo. Então vamos fazer algo agora. Um homem vai dar um abraço num homem, uma irmã vai dar um abraço numa irmã e vai dizer, meu paracaléu. É isto. Igreja é isto. A igreja é abraço, a igreja é sorrisos, a igreja é comunhão, a igreja é ter um coração só. É essa verdade que tem que existir. Você pode dar um abraço ao Senhor, pode dar um aplauso para Ele. É exatamente isto. Igreja, esse ano, o ano da comunhão, aleluia. Agora vamos assentar. Algo que nós devemos, como Paracaléu, fazer também, é sempre você deve seguir o exemplo de alguém que tem uma vida modelar. Normalmente as pessoas sempre olham para aquele mais lá embaixo, sabe como? Você tem que olhar para aquele que tem a vida mais bonita. Você precisa também de modelo. Precisa de um modelo. E o Paracaléu tem que se converter em um modelo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 16. 1 Coríntios capítulo 4, o verso de número 16. Paulo, ele admoesta, o roga, ele suplica. O Paracaléu é esse que faz isto. E ele faz uma súplica dizendo assim, admoesto-vos, portanto, a que sejais o quê? Meus imitadores. Normalmente as pessoas querem sempre imitar o pior. Imite o melhor, irmão. Imite o melhor. Imite o referencial. Ou seja, deixe na sua vida. Deixe na sua vida. Se alguém, quantos aqui são casados? Levante as mãos. Então você tem que falar assim, ó, se quiser saber como que tem que ser um marido cristão, vem morar na minha casa uma semana e você vai me ver como eu vivo como marido. Ah, como que é ser um pai? Vamos caminhar junto que você vai ver como que é um pai. Ah, como que é um funcionário? Ande comigo, você vai ver. Muitas vezes, onde que as pessoas vão ler a fé? Onde elas vão ler
Por isso que no ano da comunhão, é esse ano de relacionamento, onde você se transforma em um espelho. Você vivendo a vida de Jesus. Há um quadro que eu sempre mostro aos irmãos, que é um espelho, e a pessoa olha assim, do lado de fora é ele, mas a imagem que reflete é a imagem de Jesus. Sabe, cristão não é aquele que é da religião de Cristo. Cristão é aquele que tem a natureza de Cristo. A palavra, o apóstolo chegou ao momento de falar assim, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Muitas vezes as pessoas acham que o pastor tem que ser aquele pregador, então quanto mais ele pular, quanto mais ele gritar, mas sabe, não é nem no grito, nem não é no isso, é no testemunho, é na vida. Ou seja, a mensagem do Evangelho é outra realidade. Então, o Paracaléu, ele tem que se transformar em um modelo. Em um modelo. Não adianta você falar para a pessoa não mentir se você é mentiroso. Não adianta você falar para ela trabalhar se você é um preguiçoso. Então Paulo dizia que admoesto-vos, portanto, a que sejais o quê? Meus imitadores. Em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 15 e 16. O Paracaléu precisa reconhecer a autoridade espiritual dos pastores, dos obreiros. Aqui está escrito, 1 Coríntios 16, verso 15 e 16, diz assim. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, entre parênteses, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. A igreja, ela pode ter um tamanho infinito de membros. Mas nós precisamos ter essa compreensão. Aqui em Lagoinha, o pastoreio nós fazemos de uma forma bem efetiva, através das células. Eu tenho orado para que não tenhamos um único irmão da igreja que não deixe de ser cuidado. Queremos cuidar de cada um. Nas células, um grupo de 10 pessoas, 8, 12, 15, 20, ali você tem o cuidado. Ali as pessoas se importam. Enquanto eu estou falando aqui, são milhares de pessoas. Mas no grupo pequeno a gente olha nos olhos. E algo que você precisa ter, exatamente essa compreensão. O pastor, ele traz a proteção para a sua vida. A ovelha que não tem pastor, ou aquela ovelha que não se submete, acontece que muitas vezes ela é devorada pelos lobos. Quantas pessoas que não conseguem crescer na fé, não vivem na fé. No dia 19 de maio de 1966, foi o dia que eu me converti. O dia que eu vim para o Senhor. Eu nunca me desviei. Não é porque eu virei pastor, não foi isso. Você precisa ter referência na sua vida. Quando você lê o verso 15, Paulo falando, e agora, irmãos, vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço do Senhor. E Paulo toma essa casa, toma Estéfanas, essa família, e diz que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Em 2 Coríntios, capítulo 8, o versículo de número 6, situações que requerem encorajamento. E aqui no número 8, número 7, diz assim, perseverar até completar determinada tarefa. Olha o que ele diz aqui, capítulo 8, o versículo 6, diz assim,
O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Assim também complete esta graça entre vós. Deus, Ele não terminou a obra dele na vida de ninguém ainda. Nós estamos num processo. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que amanhã eu não serei o que eu sou hoje. A vida cristã é essa caminhada. Cada dia com o Senhor é melhor do que o dia anterior. Cada dia com Ele somos mais santos. Cada dia com Ele somos mais puros. Cada dia com Ele, os irmãos estão entendendo? Nós somos transformados de glória em glória. Ele não terminou a obra dele na nossa vida. Nós estamos num processo. E esse processo nunca vai terminar. Um momento que vai terminar é apenas um momento quando morrermos ou vier o arrebatamento. Nós seremos então transformados à imagem plena do Senhor. À vontade absoluta do Senhor. Então, querido, Ele não terminou. Ele não terminou. Então você com Paracaléu é para ajudar o outro a terminar. Agora, com Paracaléu, você precisa consolar os atribulados, os enlutados. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 4. Capítulo 1, aliás. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 e 6. 2 Coríntios, capítulo 1. Olha como está escrito. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Existem momentos que, maior que seja a nossa capacidade, nos tornamos tão impotentes. Eu lembro de um colega que a filhinha de um casal da igreja morreu. E morreu de uma forma assim, tão terrível. E aquele colega foi visitar esse casal. Ele entrou, sentou na sala, chorou. Não deu nenhuma palavra. Só chorou. Tem hora, nossas palavras ficam tão impotentes. Mas o Paracaléu é aquele que chora com os que choram. Existem momentos que nós não conseguimos enxugar as lágrimas de ninguém. Só o Senhor que vai enxugar nossas lágrimas. Mas eu sonho, trabalho, para que eu possa ver cada membro de Lagoinha sendo um Paracaléu. Que você não seja um número numa carteirinha fria, de plástico. Que você não seja um crente inválido, mas um crente válido. Aquele membro que é um Paracaléu, é aquele que se identifica com a dor do outro. É aquele que chora com os que choram. Por isso está escrito aqui, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Verso 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Verso 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos.
1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. De 1 a 3. Para que leam. Consolar os atribulados, os enlutados. 1 Tessalonicenses 3, verso 1 diz: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, não podendo mais suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete por estas tribulações. No capítulo 4, verso 18. 1 Tessalonicenses 4, 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Vamos dizer juntos: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Querido, a igreja não é a plateia. Na igreja não pode existir plateia. A plateia é apenas o lugar onde as pessoas ficam assistindo, ficam aplaudindo. Na plateia as pessoas dizem: eu não gostei, eu vou embora. Mas a igreja não é plateia. A igreja é palco. Na igreja é só palco. Na igreja é só palco. Só palco. Ah, mas o senhor que é o pastor, o senhor que está aí sozinho. Não, querido. Na igreja não é para ter plateia. Plateia do mundo. A plateia não tem aliança, não tem pacto, não tem compromisso, não tem nada. A plateia diz: eu paguei, isso não me agradou, eu não volto mais. Igreja é família. Igreja é família. O André é meu filho do meio. Ele nunca vai deixar de ser meu filho. A Ana é minha filha, nunca mais vai deixar de ser minha filha. A Mariana é minha filha, nunca mais vai deixar de ser minha filha. Ele casou, a Cassiane é minha nora, mas é filha. O Felipe, o Gustavo, vieram os netos. Já são 5, semana que vem, 6. Isso é família. Não é pelo fato de ter o mesmo sobrenome. Nós temos o mesmo DNA. Você, quando veio para Jesus, você tem o mesmo DNA de Jesus em você. Por isso Paulo diz: não sou eu mais quem vive. Ele diz: mas é Cristo que vive em mim. Onde as pessoas vão ver Jesus? Numa imagem de escultura de gesso, de pedra, de mármore? Não. Onde elas vão ouvir Jesus? Vão vê-lo, vão ouvi-lo, vão ser tocadas por Ele através do irmão que está aí ao seu lado. Olhe para ele, é você. Meus irmãos, a palavra diz que a natureza geme. A natureza geme. Esses dias que a Mariana estava para dar a luz ao Davi, havia contrações. Geme para dar a luz. A palavra diz que a natureza aguarda, gemendo, a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, aguarda a sua manifestação, de você se levantar como um cristão, falando como Jesus falava, fazendo as obras que Jesus realizou, amando como Ele amava. Igreja não é plateia, igreja é palco, onde todos, sem exceção, vivem. Pode aplaudir o Senhor, é essa a realidade. Este é o ano da comunhão, é o ano de uma mudança tão forte. E você precisa, no seu trabalho, não existe trabalho secular. Alguns dizem assim: eu quero um trabalho espiritual. Querido, não existe trabalho secular e trabalho espiritual. Não existe uma vida dupla. Nossa fé
é diferente, a fé cristã. A fé cristã não tem um dia. Tem gente que fala, o sábado que é o dia do Senhor. O outro diz, não, é o domingo que é o dia do Senhor. Querida, a fé cristã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias são iguais. Todo dia é dia santo. Mas você não falou. Entenda. Todo lugar é santo. Todo homem é santo. Nossa fé não é uma religião. A fé cristã é esse relacionamento com o Senhor. Então, no seu local de trabalho, você pode ser um motorista de táxi, pode ser uma lavadeira, pode ser um médico, seja lá o que você for, você tem que levar a vida a sério, trabalhando intensamente, tem que ser obediente aos seus patrões. Mas pastor, querido, olha o que está escrito em Tito, capítulo 2, verso 6. Tito, capítulo 2, o verso 6 diz assim: exorta os moços de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 10 e 12. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 10 a 12. Olha o que diz. Na verdade, vamos começar pelo 9. 1 Tessalonicenses 4, 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. É o óbvio. Verso 10. E na verdade, estáis praticando isso mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E a diligenciar-te por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de que nada venhais a precisar. Agora, algo que você, como Paraqueléu, precisa incentivar o seu irmão. Em Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixe de congregar, meu irmão. Não deixe de congregar. Olhe para mim, se você deixar de vir na igreja um domingo, é uma coisa. Se você deixar de vir 2 vezes, a coisa já é maior. Se você deixar de vir 3 domingos segundo, já vai piorando. Se você passar um mês inteiro sem vir, já está no caminho de desviar. O Paraqueléu é aquele que incentiva. Está escrito aqui em Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, o verso 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, esse não é meu costume, porque eu estou aqui. Não significa que você tem que vir só aos domingos. Pode vir na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mas sabe quando você congrega, é diferente. Eu assisto pela televisão, glória a Deus que é televisão. Mas agora é igual se você estivesse me vendo aqui comer, eu, o André, o Vinícius, colocasse aqui uma mesa, um bolo, sabe? Que saiu do forno agora, até tem aquela fumacinha, aquele cheirinho. Glória! Agora, você ficar vendo a gente comer, não tem cheiro, compreende? Você pode ficar em casa? Pode, não é pecado. Mas quando você está aqui, quer ver? Fique em pé. Fique em pé. Dê um abraço no seu irmão. Um homem abraça um irmão. E se você tiver liberdade de dar um beijo nele, pode dar. Uma irmã abraça uma irmã. Pode dar um beijo na irmã. Agora isso acontece aonde? Só aqui.
Então, quando estamos juntos, a congregação, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, levante a mão e diga: esse não é meu costume. Vamos dizer 3 vezes? Esse não é meu costume. Outra vez? Esse não é meu costume. Outra vez? Esse não é meu costume. Uma palavra de exortação agora. Você que está aí na sua casa, que devia estar aqui, não faça isso mais. Sabe por quê? Você está perdendo. Sabe a alegria? Você perde quando você deixa de ser uma bênção para o outro. Quando nós congregamos, nós somos bênção um para os outros. Então, por isso, aqui está dizendo, você tem que se reunir com regularidade para adoração, para o ministério. E em pé ainda. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. E eu quero terminar esses 3 pontos. É se abster das paixões carnais e do endurecimento do pecado. 1 Pedro, capítulo 2, os versos 11 e 12. Nós vivemos um período tão terrível. É um período assim, onde o pudor tem sido jogado na lata de lixo. Onde os valores morais são escarnecidos. Olha o que está escrito: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O namoro do crente é totalmente diferente. Não é um namoro na cama. As paixões carnais estão aí. O sexo é algo que Deus fez. É santo, é bom, prazeroso. Mas Deus estabeleceu uma única maneira dele ser expresso. Foi dentro da moldura do casamento. As paixões carnais estão aí. O paracaléu é esse que ajuda o outro. O paracaléu é esse que ajuda o outro. Hebreus capítulo 3, verso 13 e 14. Hebreus capítulo 3, versos 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama, como? Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E os 2 últimos pontos finais. Progredir na prática do amor fraternal. No ano da comunhão, é o ano de você experimentar tanto o amor fraterno, o amor dos irmãos. Nós somos estamos chegando a 62 mil membros aqui em Lagoinha. Mas esses 62 mil membros, no pequeno grupo, na célula, você pratica esse tipo de amor, de vida, igual está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 9 e 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9 e 10 diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais.
E a última expressão do Paraqueléu é viver de modo digno da vocação que receberam. Em Efésios capítulo 4, o verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que recebeste. E qual a sua vocação? É ser aqui na terra semelhante a Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Dizem assim: e sabeis ainda de que maneira, como pai a filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Queridos, eu não posso falar com vocês o que eu gostaria de falar. Eu só posso falar aquilo que Deus me manda falar a vocês. Senão eu fico desqualificado. E nesses dias, diz que Deus está preparando a sua igreja para algo que nunca aconteceu. Nós vamos ver, irmãos, vamos ver a maior colheita de vidas que nós já tivemos. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, eu os vejo como meus filhos. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória. Põe sua Bíblia sobre seu banco agora. Dê a mão ao seu irmão. Vamos dar as mãos pelos corredores. Levante a mão do seu irmão. Olhe para mim, querido. Vamos repetir rapidamente esses 13 pontos. Fale comigo um por um deles. Vamos falar? Nós fomos encorajados a quê? Vamos falar? Orar, evitar falsas doutrinas e falsos mestres, evitar divisões, parar de brigar, voltando a ser amigos, seguir o exemplo de alguém com vida modelar, reconhecer a autoridade espiritual dos pastores e obreiros, perseverar até completar determinada tarefa, consolar os atribulados ou enlutados, levar a vida a sério, trabalhar intensamente, ser obediente aos patrões, se reunir com regularidade para adoração e ministério, se abster das paixões carnais e do endurecimento do pecado, progredir na prática do amor fraternal, viver de modo digno da vocação que receberam. Dessa forma, seremos o que Deus sonha que sejamos, simplesmente igreja. Levante a mão desse irmão e vamos declarar, selando essa palavra nessa noite. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, aleluia, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma
és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração. Esse coração, aleluia, coração regenerado, coração, diga isso, coração que é inspirado por Jesus. Diga para o seu irmão, diga, como fruto, e venha sobre a tua igreja, cada um de nós, aleluia. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Diga para o seu irmão, diga a ele, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, que eu preciso de ti, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Levante a mão do seu irmão e declare uma família, aleluia. Diga, uma família, diga, aperte a mão dele, cante, sem falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso, precioso, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Olha para o irmão do seu lado e diga para ele, meu irmão, eu tenho um compromisso de viver o compromisso do grande amor de Cristo. Diga para o irmão do seu lado, eu quero te ajudar e eu quero ser ajudado a viver o grande amor de Cristo a cada dia, no compromisso, em carregar suas cargas, você carregar as minhas, e juntos, olhando para Jesus, vivemos a santificação, o poder da unidade, como corpo, como família, num único sangue, o sangue de Jesus. Você crê nisso? Chega a sua mão bem alto, mais alto que você puder, vá. Uma família, diga, nós viveremos sem qualquer ajuda-nos, Deus, queremos vivendo a expressando a tua glória, Deus. Oh, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Olha para o seu irmão, diga para ele, diga, meu irmão, eu preciso de ti. Ei, precioso és para mim, querido, eu preciso de ti, eu preciso, oh, precioso és para mim, querido irmão. 1 Coríntios 15, 1 a 2. 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 1 Coríntios 15, 1 a
Nós viveremos o amor de Deus a cada dia, porque nós sabemos que foi pago um preço muito grande por nós. Você crê nisso? Quem é fruto desse preço que foi pago? Aplauda o nosso Deus, vamos declarar essa verdade. Eu sei que foi pago um alto preço. Bata na mão de quem está do teu lado e diga para ele: nós somos um em nome de Jesus, meu irmão. Somos um na misericórdia de Deus. Sei que foi pago um alto preço, aleluia, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, este preço tão grande, para que contigo fosse o meu irmão. Obrigado, agradeça a Ele, agradeça. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, aleluia. Ele pensava em mim, Ele pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Creia, declare, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. Aleluia! E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, aleluia, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui: eu pagarei, diga que pagaremos o preço de sermos um só, somente nele. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Nós andaremos unidos em Cristo, unidos iremos. Diga pro seu irmão: unidos iremos, eu creio. Unidos iremos, pelo sangue dele nós viveremos. Unidos iremos andar. Bendito seja o Senhor. Aleluia, aplauda o Deus. Aleluia. Aleluia. Diz a palavra que o Senhor haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. A palavra diz: Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. A igreja não é a soma das igrejas, é a soma dos salvos. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Feche seus olhos por um instante. Ore comigo. Se identifique com milhares de pessoas agora, dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero ser a manifestação
do fruto do teu trabalho ali na cruz. Mais uma vez, eu renovo a entrega da minha vida ao Senhor. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Que teu Santo Espírito possa me fazer lembrar sempre da minha identidade. E nesta hora, eu me identifico com os que estão desviados, afastados, com aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. E eu oro como se fosse eles orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu te peço, Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, todo silêncio, todos orando. E eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se desviou, e hoje volta aos caminhos dele. Eu quero orar por você, para que eu ore por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que o recebe como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com ele, para que eu ore por você. Eu quero um sinal da sua parte, que você levante uma das suas mãos. Levante bem alta a sua mão, você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com ele. Estou vendo aqueles rapazes lá no fundo, na primeira galeria. Levante bem alta a sua mão, mais alto que você puder. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você nessa hora. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com ele, isso, levante a mão. Agora, pode abrir os olhos. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, lá da primeira galeria, todos aqui, aquele senhor de cabelinho branco lá, venham até aqui. Eu quero orar por vocês aqui à frente. Queria que os corredores, ninguém andasse agora, só os que levantaram as suas mãos. Deixem seus lugares e venham até aqui. Quero pedir que cada crente olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. É esta hora de você ser uma bênção. Abençoamos a você. Lá da segunda galeria, da primeira, deixe o seu lugar e venha. Esse é o momento do céu para a sua vida. Ninguém pode fazer essa decisão em seu lugar. Ninguém. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Esta é a hora de Deus para você. Eu não sei onde você me assiste, mas eu sei que Jesus está aí. E você pode fazer o que essas pessoas estão fazendo agora. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. É você. É você que abre o seu coração e diz: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar. Tudo será novo. Quem sabe você é alguém que um dia andou nos caminhos dele e se afastou. É a hora de você voltar. Não é amanhã, e agora mesmo. Você pode dizer: Jesus, eu volto aos teus caminhos. Ele vai inaugurar para você uma nova etapa na sua história. E tudo será tão novo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês que estão aqui ajoelhados, fiquem em pé, cheguem aqui pertinho de mim. Podem ficar em pé, cheguem aqui. Podem chegar. Todo crente que está aqui, fique em pé e estenda as mãos sobre essas vidas agora. Chega aqui bem perto de mim, pode chegar. Olhe para mim. A nossa vida, ela é marcada pelos recomeços. Da mesma maneira que existe sempre um amanhecer depois de uma noite, assim Deus começa também
na história de vocês um recomeço. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E no momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, nunca mais ele vai sair. Podem chegar bem perto de mim. Toda a igreja com as mãos estendidas agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligo dessas vidas todo o poder das trevas e ligo, Deus, cada uma delas com o teu coração agora, para que possam viver a partir de hoje como filhos e filhas amadas e queridos do Senhor, em teu precioso nome. Amém. Olhem para mim. No momento quando você disse Jesus, e o nome de Jesus significa Salvador, você foi salvo, perdoado. Uma paz domina seu coração. Mas não pense que essa paz vai demorar, que ela vai desaparecer amanhã. Hoje você recebe uma família também. Eu quero que você conheça a sua nova família. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para conhecer sua nova família. 1, 2, 3. Vire agora. Olha, é a sua família. Te abençoe, te abençoe, te abençoe. Abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe. Te abençoe, 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 te abençoe. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia.